Olá, muito boa noite para você. Casos ativos de Covid-19 quase dobram em Patos de Minas. O município registra dia mais frio do ano, 5 graus, e onda gelada vai continuar. Quadros de doenças respiratórias estão mais graves e especialistas dão dicas de cuidados. Polícia apreende mais de 63 quilos de pasta base de cocaína em compartimento secreto de caminhão. Droga é avaliada em mais de 7 milhões e meio de reais. Caminhão capota na BR-352 e mata motorista de 32 anos. Novo ensino médio já está valendo e continua a capacitação de professores. Patos de Minas registra 14 casos de chikungunya e mais de 3.500 de dengue, conforme o boletim estadual. Ricardo Chuva retorna ao RT e comanda treinamento nesta quinta-feira. Cafeicultura moderna é tema de encontro em Patos de Minas. 19 de maio de 2022. NTV completa 30 anos com muita história para contar. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Em ação conjunta com as polícias militar de Minas Gerais e Goiás e a Polícia Rodoviária Federal, foram apreendidos 63 quilos de pasta base de cocaína na curva da Serrinha, na BR-365. A droga está avaliada em mais de 7 milhões e meio de reais. A apreensão aconteceu no quilômetro 420 da BR-365 em Patos de Minas. Essa foi uma operação conjunta aí, né, que envolveram 3 forças, a Polícia Militar do Estado de Goiás, a Polícia Militar de Minas Gerais e a PRF. Então a gente tinha a suspeição desse veículo, as 3 forças foram necessárias para fazer a localização dele. Ele foi parado aqui na BR-365, trouxemos aqui para o posto da PRF em Patos de Minas. A droga, avaliada em aproximadamente 7 milhões e 500 mil reais, foi encontrada em um compartilhamento secreto do caminhão. Foi feita a verificação no interior do veículo, no qual a gente identificou ali um fundo falso na cabine dele, né? A gente teve um pouquinho de dificuldade, identificou o fundo falso, aí ao retirar esse fundo, foi encontrada a droga. Foi preso um homem de 42 anos de idade que era responsável pela carga e confessou que a droga sairia de Goiás e viria para Patos de Minas. Pelo que se sabe, né, valor de mercado é 63 quilos aí de cocaína, que a gente calcula que tem um custo aí de 7 milhões e meio de reais. A gente sabe aí, né, que o tráfico é um problema nacional e transnacional, né, envolve vários países aí da fronteira e até por isso que por muitas vezes a gente tem que unir as forças, né? Igual a gente disse aí que foram necessárias 3 forças, outra de outro estado. Então, assim, agradecer aí a parceria com a Polícia Militar, né, que a gente sempre está trabalhando junto. E é esse trabalho junto aí que colhe os frutos que a gente tem colhido aí e a população tem sentido essa diferença. Agora veja essa, um homem engoliu uma pedra de crack e teve que ir para o hospital em Patos de Minas. Um homem de 39 anos precisou ser hospitalizado após engolir uma pedra de crack durante uma abordagem policial ocorrida no bairro Várzea. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado traficando drogas para uma mulher de 40 anos na rua Patrocínio. E após ser abordado, o mesmo ingeriu uma pedra grande de crack e precisou ser levado ao Hospital Regional Antônio Dias para a remoção da droga do organismo. Durante as buscas foram encontradas em posse do suspeito 6 pedras de crack pequenas, R$21 e 2 smartphones. Com a mulher de 40 anos, foi encontrada uma pedra de crack. A mulher foi conduzida para a delegacia de polícia civil e após a remoção da pedra de crack do barril do suspeito, o mesmo também foi conduzido para a delegacia de polícia civil por suspeita de tráfico de drogas. O motorista de um caminhão morreu depois que o veículo capotou no trevo de Lagoa Formosa, na BR-352. O acidente aconteceu nesta quinta-feira. O homem de 32 anos faleceu após tombar um caminhão aqui na BR-352. Quem traz mais informações sobre esse acidente é o Tenente Marson. Tenente, como vocês tomaram conhecimento desse acidente? Por volta das 8h20, a Polícia Militar foi informada através do telefone 190 que tinha esse veículo tombado aqui na BR-352 e que tinha um condutor, que o condutor já estava preso às ferragens. A gente compareceu ao local, confirmou os fatos que o veículo, caminhão,
que vinha de Belo Horizonte a Patos de Minas, acabou tombando nessa curva aqui na rotatória de Lagoa Formosa. E, infelizmente, o condutor de 32 anos, conforme você bem mencionou, ficou preso às ferragens. Agora estão sendo realizados os trabalhos periciais, o trabalho do Corpo de Bombeiro, e as causas desse acidente possivelmente serão levantadas posteriormente. Tenente, infelizmente esse acidente acontece no mês de maio, né, onde ocorre a prevenção de acidente de trânsito, né, a campanha, né? Isso, nós estamos em pleno Maio Amarelo, que é um mês instituído pela ONU, no qual é evidenciada a questão da prevenção dos sinistros de trânsito. E a gente observa que a maioria dos sinistros ocorrem por causas relacionadas ao condutor, seja pela distração, uso de celular, sono, uso de bebida alcoólica, né? A gente percebe que a maioria dos acidentes, eu não estou falando que é esse caso, né, que a causa será verificada posteriormente, a gente vê isso, que quando ocorre um acidente, a maioria das vezes ocorre devido a uma circunstância do motorista. Excesso de horas de viagem, embriaguez, excesso de velocidade, distração. O condutor talvez está vindo de uma cidade e não tem internet, que chega próximo à cidade da internet, ele fica curioso para ver celular, dentre outras distrações. Então a gente reitera, né, o que a gente já tem falado para a imprensa constantemente, essa questão de redobrar a atenção e dirigir preventivamente para que a gente possa evitar cenas como essa. Certo, muito obrigado, tenente. Vale destacar aqui que o local não foi bloqueado, mas a Polícia Militar está controlando o trânsito enquanto os trabalhos são realizados. Depois do intervalo aqui no News, Cafeicultura Moderna é tema de encontro em Patos de Minas. E Ricardo Chuva retorna ao RT e comanda treinamentos nesta quinta-feira. Deixa eu te contar um segredo, hein? Nunca é tarde para sonhar com um sorriso com qualidade, segurança e conforto quando tem a Oral Unique envolvida. E o especialista aqui comigo, viu? Para garantir isso. Pois é, vamos falar com o doutor Matheus, que veio novamente nos visitar, veio trazendo inclusive próteses para mostrar aqui para o pessoal que está em casa, porque a Oral Unique tem resgatado sorriso, né, doutor? Boa noite. Com certeza, boa noite a todos. Um prazer novamente, né, por estar aqui. Com certeza a gente tem devolvido vários sorrisos aí, né, vários sonhos, né? Nunca realmente é tarde para realizar os sorrisos pessoal, né? Hoje a gente vê que várias pessoas têm perdido, né, os dentes, né? Antigamente não existia outra opção a não ser a dentadura, né? É verdade. Quando que a gente vê que ela é removível, acaba machucando, acaba diminuindo cada vez mais a autoestima da pessoa, né? A pessoa não dá conta de conversar, não dá conta de comer direito, né, corretamente. E hoje as próteses sobre implantes, né, com 6 implantes na parte superior ou 4 implantes na parte inferior, a gente já consegue devolver todos os dentes da pessoa novamente fixos, né? A pessoa não tem que ficar passando por aquele desconforto da prótese caindo ou movimentando durante uma mastigação, durante uma fala, né? E a gente devolve o sonho, né, a autoestima novamente para a pessoa, coisa que antigamente a gente não conseguia. E a Oral Unique tem esse know-how de trazer esse sorriso de volta e fica perfeito, né, doutor? Fica perfeito. Com certeza. A gente tenta devolver o mais natural possível, né? A pessoa, cada vez mais a odontologia tem evoluído para chegar num ponto onde que a pessoa não consegue nem perceber se está usando alguma prótese ou não, né? De tão perfeito que fica, de tão igual fica anteriormente. Ou seja, o ideal, vai estar aí na tela, inclusive, o telefone, é o pessoal fazer o agendamento, marcar e ir lá saber, porque cada caso é um caso, né? Com certeza, né? Tem algumas pessoas precisam de enxerto, outras não, né? Lá na clínica mesmo nós vamos realizar o raio-x da pessoa, né? Ali mesmo a gente vai fazer todo o diagnóstico, a gente vai colocar um planejamento todo correto para aquela pessoa, né? Então, qualquer jeito de que a gente tiver que fazer, todo o tratamento a gente vai realizar e pode ser feito sobre a sedação consciente, né? O médico vai comparecer dentro da clínica, vai anestesiar essa pessoa, a pessoa vai passar a ficar dormindo e não vai ver nada da cirurgia. Bacana. Obrigado, viu, doutor? Eu que te agradeço. Muito obrigado. Olha, então não perca tempo não. Agende, então, aí a sua visita, né? A Oral Unique, vá lá, né? Nunca é tarde para sonhar, você sabe disso. Agende. Vou passar para você o telefone, que é o 38260800, ou mande mensagem para o WhatsApp 999299800. Oral Unique, como o doutor disse, você pode e merece o melhor. A gente muda de assunto e fala de futebol, né? A diretoria da URT convenceu o Ricardo Chuva a mudar de ideia e permanecer no comando técnico da veterana. Nesta quinta-feira, a Chuva retornou ao Zama Maciel para treinar a equipe que tem compromisso no fim de semana.
O desligamento de Ricardo Chuva, técnico recém-contratado da URT, foi anunciado pelas redes sociais e pegou os torcedores de surpresa, pois até então o treinador estava realizando a melhor campanha dentre os últimos 3 contratados pelo time desde o início do ano. Estava com algumas situações particulares, né, familiares, e eu pensei muito no grupo, né, porque não poderia nesse momento importante de crescente da equipe ser egoísta ao ponto de deixar o pessoal sozinho aqui enquanto eu resolver meus problemas particulares. Então foi pensando nisso, né, de coração partido, que eu falei que eu iria sair, iria deixar o time, né, mas a diretoria foi excepcional, a presidente, me ajudaram, me apoiaram em tudo e eu consegui acertar minha situação lá e conseguir voltar aí a tempo da gente fazer esse jogo de sábado aí. Nas 3 rodadas que comandou o Trovão Azul, Ricardo Chuva obteve apenas uma derrota, mas conseguiu vencer uma partida e empatar outra, tirando o time da lanterna da Série D do Brasileirão. É uma evolução, né? Porque se a gente for olhar, o primeiro jogo que nós chegamos aqui, não deu tempo de treinar, nós perdemos, mas perdemos já fazendo um jogo bem equilibrado. Dali em diante, nós conseguimos uma vitória muito importante, né? E o empate também, que pra gente foi importante, foi fora de casa. Aí a gente ganha mais uma semana, né, pra gente trabalhar os conceitos novos, o pessoal que tá chegando aí também, e enfrentar o líder da competição, que a gente sabe que é um time difícil, mas dentro de casa a gente tem que começar a fazer nossa lição de casa, tem que ganhar os jogos. E a URT enfrenta a partir das 16 horas deste sábado o Real Noroeste aqui em casa, no estádio Zé Maciel. Uma partida avaliada por Ricardo Chuva como essencial para que o time avance para a próxima fase do Brasileirão. É uma pressão maior mas é uma pressão que ela é justa, porque para você conseguir o acesso ou até mesmo passar de fase, você tem que fazer o dever de casa, tem que ganhar os jogos em casa, não tem jeito. Então, assim, é uma pressão boa, mas é uma pressão que motiva os atletas a entenderem que dentro de casa não tem conversa, tem que saber ganhar os jogos. Precisa pontuar, né? Precisa somar pontos aí. Patos de Minas cedia a primeira Semana Nacional da Cafeicultura Moderna. O evento, que reúne produtores rurais e universitários, oferece palestras e dia de campo. O evento foi realizado no Centro de Convenções e Eventos do Unipan. E além das palestras e um dia de campo, contou com a montagem de estandes para cafeicultores locais. Patos de Minas merecia um evento desse porte para o setor cafeeiro, né? Já há algum tempo a gente vem conversando para poder realizar o evento, e esse ano a gente foi feliz e estamos com a primeira edição da Semana Nacional da Cafeicultura Moderna. É um evento de cunho técnico voltado para produtor rural, profissional do agronegócio na área da cafeicultura e também para acadêmicos de graduação e pós-graduação. Teve mais de 600 inscritos, teve produtores de outras regiões também que nós convidamos, né, da nossa consultoria. Tem produtores aqui do sul de Minas, do norte de Minas, da Bahia, de Goiás, de São Paulo. Então tá bem gostoso aqui, apesar do frio, mas tá excelente. Estamos bastante satisfeitos com o evento e hoje continua, né? Ontem já foi muito bom e hoje o pessoal já está chegando aí novamente. O professor Bruno Bernardes se surpreendeu com a quantidade de pessoas inscritas e com a projeção tomada pelo evento. É uma alegria, né? Porque para uma primeira edição, né, a gente fica sempre com um friozinho na barriga, né? Pô, será que vai vir gente? Será que não vai vir gente? Né? O último levantamento que eu tinha era de ontem, antes do almoço. A gente tinha mais de 600 inscritos, abrangendo 6 estados da federação, com 52 ou 53 municípios. E ontem na abertura, inclusive a vice-reitora estava aqui presente, eu brinquei que a gente já tinha que mudar o nome do evento, porque a gente tem participando do evento um produtor rural de café da Zâmbia, na África. Então o evento não é mais Semana Nacional da Cafeicultura Moderna, é a Semana Internacional da Cafeicultura Moderna. O tema abordado nas palestras da primeira Semana da Cafeicultura Moderna foram os avanços do segmento de agronegócio na região. A gente teve uma preocupação, junto com o Felipe Santinato, da gente poder abarcar o maior número de temas possíveis relacionados à cafeicultura. Desde a parte de adubação, nutrição das plantas, a parte de escolha de variedades, que envolve genética. Hoje a gente tem palestra de irrigação, de custo, de mecanização. Então, a gente teve essa preocupação em trabalhar o maior número de temas possíveis para o participante, e encerramos o evento amanhã com um dia de campo lá em Araxá para poder mostrar visualmente tudo isso que a gente tentou falar aqui durante as palestras.
treinamento. As palestras foram bem selecionadas, com temas pertinentes para a cafeicultura, focadas nas recomendações que o produtor tem que adotar em suas lavouras. Para o produtor e para o recomendante, que são os agrônomos, os técnicos, os gerentes das fazendas, os consultores e também os alunos, que vão ser os recomendantes um dia. Para o cafeicultor Felipe Santinato, o congresso trará frutos para o setor e será ampliado nos próximos anos. Ano que vem a gente está pensando em fazer um formato semelhante, com 2 dias aqui na Unipam, um dia no campo de Rio Paranaíba e um dia no campo de Patos de Minas. Então, realmente concretizando uma semana inteira de muito conhecimento. A seguir aqui no NTV News, novo ensino médio já está valendo e continua a capacitação de professores. E fibromialgia afeta 2,5% da população mundial. Em instantes a gente mostra pessoas que sofrem com o problema e os tratamentos para o alívio da dor e da melhora na qualidade de vida. Ano letivo maior, novo currículo e formação técnica são algumas das mudanças que tanto as escolas públicas quanto privadas terão que adotar com o novo ensino médio. A implementação, que começou esse ano, será gradual. Profissionais de educação em Patos de Minas começam a receber a capacitação. Quantos sonhos cabem em uma sala de aula? Como e quando realizar um sonho? É pensando justamente nisso que a Superintendência de Ensino promoveu a formação em aprofundamento de projeto de vida para professores do ensino médio em tempo integral. Os professores vão ser capacitados para trabalhar com os demais colegas da área, os demais colegas da escola, sobre a formação do projeto de vida dos alunos, auxiliar os alunos na formação dos seus projetos de vida. A ação é desenvolvida em conjunto, onde aluno se torna protagonista da história. Com o projeto de vida, o professor, ele trabalha com os alunos os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos e ajuda eles a concretizar esses sonhos. Ele vem escutar o aluno, vem despertar no aluno qual que é o sonho dele. Todos nós temos um sonho, mas muitas vezes ele não tem oportunidade de falar, de expressar, ele não tem pessoas que possam escutar qual que é o sonho dele. E nós, enquanto professores de projeto de vida, nós estamos ali na escuta, dar condições, ferramentas para que ele desenvolva esse projeto de vida dele. Depois dos aprendizados e compartilhamentos de histórias, será a vez de levar ao aluno um caminho com a garantia de que seus sonhos podem ser realizados. Além disso, o professor coordenador, ele vem garantir que o aluno tenha os 3 eixos formativos, que é formação acadêmica de excelência, formação para a vida e uma formação para o século XXI. 2,5% da população do mundo sofre com fibromialgia. A dor crônica pode ser desencadeada por diversos fatores. Dentre os tratamentos, a atividade física é a principal aliada. As dores constantes acenderam um alerta na Dona Maria. Até então, ela achava que a dor era causada por causa de um problema na coluna. Porém, o que realmente Maria sentia eram os sintomas da fibromialgia. Eu fui sentindo uma dor nas costas, dor nos ossos e achava que era da coluna, mas não é. Eu tenho problema na coluna também, mas não é da coluna só. Eu tenho na fibromialgia, eu tenho a espondilose, eu tenho a escoliose, tenho espondiloartrose, então veio causado tudo pela fibromialgia. A fibromialgia pode ser causada por diversos fatores, dentre eles eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psicológico ou até mesmo uma infecção grave. Os sintomas mais comuns da fibromialgia incluem dor constante no corpo, dor intensa após o toque, cansaço frequente, alterações no sono, rigidez muscular, problemas de memória e concentração, síndrome do intestino irritável. A doença não tem cura, porém pode ser tratada e seus sintomas amenizados. Hoje, nem o tratamento com remédios faz efeito na Dona Maria. Tem hora que nem o remédio mais já não tá valendo, sabe? Vale assim, na hora que a gente toma, enquanto tá o efeito, tudo bem. Mas depois que passa o efeito, volta tudo, como se diz, o caso ao normal de novo. A fibromialgia, ela não tem uma etiologia ou uma causa muito bem definida.
Existem algumas suposições, né, que podem estar associadas nesse aparecimento dessa doença. Por exemplo, o paciente que passou por traumas, né, seja um trauma físico, como um acidente, um trauma emocional, a própria ansiedade, a própria depressão, estresse no dia a dia, né, muito trabalho, estresse em relacionamento. Então, tudo isso pode estar relacionado com o aparecimento dessa doença. De acordo com esse especialista, pessoas que lidam com a vida cheia de tarefas também podem desenvolver a fibromialgia. O paciente que lida com dor, que é ansioso, que tem sintomas depressivos, que tem esse perfil de perfeccionismo, né? Então são esses perfis que estão associados a essa doença. O tratamento mais eficaz é sair da zona do conforto e realizar atividades físicas. Estudos mostram que esse tipo de atitude ajuda a amenizar os efeitos da doença. Pode ser qualquer tipo, é o exercício, a atividade física que o paciente goste, né? Não pode ser um castigo, tem que ter um prazer nessa atividade. O segundo ponto do tratamento é a educação. O paciente ele precisa entender a doença, precisa saber o que a doença causa, os limites que o próprio corpo dele impõe, né? Então isso é muito importante. E o terceiro ponto é o tratamento medicamentoso. Aí o médico entra em ação. O especialista deixa bem claro que a dor que aparece do nada tem explicação e, na maioria dos casos, o paciente não recebe o apoio necessário da família. A dor é real, não é uma invenção, né? Então os familiares, marido, esposa, amigos, eles têm que entender que isso não é uma invenção da cabeça, é uma dor que realmente acontece. Daqui a pouco aqui no NTV News, Patos de Minas registra 14 casos de chikungunya e mais de 3.500 de dengue, conforme o boletim estadual. O município registrou o dia mais frio do ano, 5 graus, e a onda gelada vai continuar. Quadros das doenças respiratórias estão mais graves e especialistas dão dicas de cuidados. Minas Gerais tem mais de 64 mil casos prováveis de dengue e quase 30 mil confirmados, quase o triplo do número de todos os registros do ano passado. No boletim estadual divulgado nesta quarta-feira, 17 pessoas morreram por causa da dengue e mais 40 óbitos são investigados. De chikungunya, há uma morte confirmada e mais de 5.500 casos prováveis. De zika, são 65 casos prováveis. Pelo informe que a gente coloca aí na tela, Patos de Minas tem 3.503 casos de dengue e 14 de chikungunya, conforme aí o informe estadual. A gente muda de assunto e fala de Covid-19, né? Os casos de Covid seguem a tendência de alta em Patos de Minas. No segundo boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura esta semana, mais 61 casos foram confirmados. No boletim da segunda-feira, eram mais 75 infectados em Patos de Minas. No desta quinta-feira, mais 61 novos casos de Covid-19. Alta pela terceira semana consecutiva no município. O número de casos ativos quase dobrou. Eram 55 na segunda e no informe desta quinta, 98. Há mais pessoas de Patos de Minas internadas também. 4 em leito de terapia intensiva e 3 em enfermaria. A quantidade de mortes por Covid-19 continua em 587 pelo boletim da Prefeitura de Patos de Minas. No informe da Secretaria de Estado da Saúde, são 602. Os casos ativos, né, pessoas que estão com a doença em casa, estão em elevação, que é uma preocupação, né? Já que a Covid-19, que a gente espera que os casos ativos fiquem sempre em baixa, porque que ocorre? Menos casos ativos, menos transmissões. Além disso, essa preocupação ela é constante, né? Da gente monitorar e se cuidar, inclusive se proteger em ambientes com maior número de pessoas aí, para poder evitar, porque o vírus continua em circulação, que a gente precisa se proteger e continuar se vacinando, se imunizando. Os casos vão aumentando, dependendo das situações. Em Belo Horizonte, por exemplo, pelo menos 2 escolas, né, da rede particular da capital suspenderam as aulas, né, obedecendo o protocolo aí, os protocolos, já que nessas escolas aí teve aí mais de 10 casos detectados de Covid-19. Então, quando ocorre isso, os protocolos precisam ser implementados e para poder barrar. Quando você faz isso, você barra aí essa disseminação da doença, dos casos de Covid-19. Então vamos ficar sempre muito atentos, porque o vírus continua em circulação
que a gente tem que fazer é evitar. Continuar mantendo a vida, mas de olho, né, nas aglomerações que podem ser ali evitadas com o uso de máscara, né, nessas questões relacionadas também à imunização, que precisa estar em dia, né? Se você não se vacinou, vá se vacinar, até porque essa é a principal medida que se pode tomar para prevenir problemas maiores com a doença. Olha, por falar ainda mais de saúde, esse ano as doenças respiratórias estão ocorrendo em maior frequência, isso se comparado aos 2 últimos anos e com quadros piorados, segundo os médicos. Por isso, cuidados com os ambientes, higienização e também com a alimentação são importantes aí para ajudar a afastar a ocorrência de adoecimento. Em dias mais frios, ficamos mais expostos a doenças, principalmente do trato respiratório. A nossa via aérea, ela funciona pior no clima frio, quando está mais frio e seco, que é o que acontece nessa época do ano, né? Então a gente não consegue nem direito ter um funcionamento para jogar para fora os micro-organismos, depurar aquela secreção que vai se acumulando e acaba predispondo a gente ter mais quadros infecciosos. E esse ano, com a chegada do frio intenso mais cedo e depois da pandemia, os quadros das doenças respiratórias estão mais graves. Pelo fato de a gente ter ficado mais recluso, né, e a gente não estava preparado para esse momento. O nosso organismo não estava preparado, as crianças ficaram todas dentro de casa. Então, elas não tiveram nem a oportunidade de desenvolver uma imunidade para o que viria a acontecer agora no inverno. E aí nós todos começamos a circular mais, o vírus realmente circula mais nessa época, funciona mais nessa época, está mais ativo. E aí, com isso, as infecções vão aumentar e muitas vezes a gente vai perceber elas mais graves. Mas é porque a gente passou também uma época sem infecções, com todo mundo dentro de casa, né? Com o vírus não circulando, com um extremo cuidado, que a gente até poderia carregar um pouquinho para hoje em dia, porque as pessoas estão esquecendo de usar o álcool, de higienizar mais as mãos, ao pensar que a pandemia passou. Mas os vírus estão aí ainda, então a gente ainda tem que manter certos cuidados, né? As gripes e resfriados são as doenças mais comuns nos dias frios. A otorrino alerta para o perigo da automedicação e o que fazer para aliviar os incômodos. É muito perigoso essa questão de chegar na farmácia, pegar um medicamento e fazer uso dessa medicação. Por quê? Esses medicamentos podem trazer vários efeitos adversos, né? Tem medicamentos que, inclusive, podem aumentar o batimento cardíaco, pode aumentar a pressão, pode alterar a glicemia. Então, a gente não pode simplesmente usar sem nenhum tipo de orientação. O que a gente pode fazer é o que já é natural mesmo, manter uma hidratação boa, tomar bastante líquido. Como eu falei, a redução da umidade nessa época é um problema, então a gente tem que focar nisso. E, além disso, fazer a lavagem nasal. Cuidar da alimentação também é fundamental. Nos dias mais frios, temos mais fome. Afinal, nosso organismo acaba gastando mais calorias para se manter aquecido. Mas atenção para as escolhas. Nesse período de inverno, o nosso corpo pede mais gordura, exatamente porque a gordura é um isolante térmico. Então, aí é uma das principais explicações da fome que a gente sente a mais. Então, a gente tem que estar policiando para exatamente não estar consumindo uma grande quantidade de calorias, às vezes até prejudicando a saúde. Tem aqueles alimentos que são mais ricos em alguns nutrientes que são importantes para o nosso sistema imunológico, sim, mas a gente tem que estar com atenção a todos. Esses alimentos são os ricos em vitamina C, como, por exemplo, que a gente mais escuta e vê a utilização é a acerola. O pessoal usa muito morango, né? As frutas secas que a gente chama, que são as castanhas, nozes, avelãs, que são ricos em ômega 3, que também são muito importantes para a produção das nossas células de defesa. Então, a gente tem que fazer um casamento desses alimentos. Tem aqueles que são, inclusive, considerados fitoterápicos, igual o gengibre. Ele é um alimento, mas ele também tem um efeito fitoterápico, que a gente pode, por exemplo, fazer um chá de gengibre, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico e também funciona como uma forma terapêutica quando a gente está, por exemplo, com infecção na garganta, ele ajuda muito nesse processo. Caprichar na hidratação também é importante para ter uma boa saúde, mas nos dias frios a tendência é de consumo menor, mas há algumas estratégias. O ideal seria mesmo estar aromatizando a água para quem tem muita dificuldade, né? Colocar, por exemplo, algumas gotinhas de limão ou fazer algum preparo com alguma ervazinha que dá só aquele sabor mesmo para a pessoa conseguir estar ingerindo uma quantidade de água. Não se deve adoçar, nem com adoçante, nem com açúcar, né, por questão também do valor calórico, e acaba perdendo a funcionalidade de a gente ficar sempre associando a água com alguma coisa. Então, é tentar, às vezes, usar algumas estratégias de colocar um alarme no celular,
né, de tempo em tempo. Não precisa de chegar e tomar 1 litro, 2 litros de água de uma vez, aí tomando de pouquinho em pouquinho durante o dia todo. Além de equilibrar a alimentação e caprichar na hidratação, outros cuidados ajudam a afastar as doenças respiratórias. Passar sempre pano úmido na casa. Eu acho que eu falo muito isso com meus pacientes, que as pessoas, a gente tem o hábito de usar muita vassoura, levanta mais poeira ainda. Passar nos móveis. Tem objetos que têm mais tendência a acumular poeira, né? Os tapetes, algumas cortinas, objetos de pelúcia. Então, esses objetos, no caso, ou você guarda, ou você tira, ou você tem que ficar aspirando também, né? Higienizando frequentemente, que às vezes é muito complexo. Então, o que for muito difícil, você guarda, você tira. E sempre higienizando na medida do possível e deixando esse ambiente bem arejado, as janelas abertas, porque inclusive a incidência de sol está menor. Então, a gente vai ter uma maior dificuldade de ter esse apoio, de ter essa ajuda nesse momento. A massa de ar frio polar mantém a temperatura extremamente baixa em Minas Gerais. Esses dias gelados favorecem a ocorrência de geadas e essa condição climática com dias mais frios que o esperado para o período vai continuar nos próximos dias, né? Nós vamos dar uma olhada na previsão para esta sexta-feira em algumas cidades da região. Do meu lado está Ludmila Bahia para a gente comentar justamente dessa friagem. E a gente vem, você já está paramentada, né? Já veio de jaqueta, está evitando, como a médica disse aí, que a gente precisa se agasalhar. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite a todos que estão conosco aqui no NTV News. Eu estou com 2 blusas aqui, já querendo a terceira e a quarta, porque a partir de agora a temperatura só ladeira abaixo e aí a gente está sentindo, porque a gente não está acostumada com esse frio todo aqui nessa região. E quando vem essa onda dessa forma e com essa permanência, a gente sente um pouquinho, a saúde reclama. Então vamos ficar atento aí às dicas da otorrino, da nutricionista, para a gente reforçar de fato os cuidados com a saúde, viu, Adair? Precisa ficar muito atento, né, Ludmila? Nós temos inclusive aí os quadros, né, as previsões dos dados meteorológicos aí do Instituto Nacional de Meteorologia para a gente mostrar. Patos de Minas é a primeira que a gente coloca na tela aí, Ludmila. A gente percebe que para essa sexta-feira a temperatura continua baixa, né? E vai permanecer também no sábado e domingo. A gente tem aí uma mínima para amanhã de 6 graus. 6 graus com máxima de 22. Essa aí é uma previsão, né? E o problema todo, Odair, é o vento. Com a ocorrência dele, a gente tem também uma sensação térmica. É um dos fatores que a gente tem uma sensação térmica menor. Agora, por exemplo, em Patos de Minas, na casa aí de 13 graus com sensação de 12 e nesse momento ventos aí de cerca de 13 km por hora com 63% de umidade. A umidade também é outro fator que diminui essa sensação térmica, então a gente tem que ficar meio de olho ali na previsão, mas pelo jeito não vai ter aquela coisa de tirar e pôr blusa, não. A gente vai ficar com blusa aí o dia todo, dado aí o que a gente tem para os próximos dias. Vamos ver Patrocínio, como é que fica? Patrocínio que ontem fez ali 3, né? 3 graus, né? Então, ontem, muito de ontem frio, para dia hoje mais fez frio. 3 Patos graus, de Minas né? teve o dia mais frio. Hoje, Patrocínio também, muitas cidades registraram essa friagem toda com a maior queda de temperatura para um dia nesta quinta-feira. Patrocínio tem a previsão de mínima de 5 e máxima de 22 para essa sexta-feira, segundo o IMET. E olha lá a preocupação que a gente fala, a umidade relativa do ar em queda. Hoje chegou a 40%, normalmente a queda é mais acentuada nos períodos da tarde. E amanhã chega a metade disso, 20% somente. Muito seco, né? Tempo muito seco. Extremamente. Carmo do Paranaíba? Vamos dar uma olhadinha no Carmo, então, também, né? Que também aí a gente tem essa tendência. A região em si, né, Ludmila? Nós temos ali temperaturas bem baixas. O estado todo está com temperaturas baixas. Na nossa região não é diferente, né? Sim, é a massa de ar polar estacionada sobre a região sudeste, que derrubou a temperatura para todo lado, com neve aí até no sul do país. E aí em Carmo do Paranaíba a gente tem também a variação de 6 a 22 graus nesta sexta-feira.
Vamos ver, presidente Olegário, como fica? Vizinha aqui de Patos de Minas, a gente tem uma mínima ali, uma previsão de mínima ligeiramente mais alta do que Patos de Minas e essas cidades que a gente acabou de ver, como Patrocínio e Carmo, e uma máxima também ligeiramente mais alta, mas 7 graus é muito baixo, a gente sente muito com isso, com máximo até de 24. Pessoal, que está chegando agora, os dados são do IMET, né, que a gente está colocando aí na tela. A gente vai olhar mais uma cidade de Lagamar, né? Lagamar, que tradicionalmente as previsões dão lá um pouquinho mais de calor do que o resto da região, né? Sim, Lagamar está numa região mais seca, um pouco mais alta. A gente tem sempre uma temperatura mais alta, mas o município vai sofrer também com a friagem. 7 graus de mínima, muito baixa. Com máxima também de 22 graus. E você percebe que a umidade também muda, né? Muito, olha lá. Baixa, né? Muito baixa. Tempo seco. Por isso que todas essas condições aí da temperatura baixa, como a gente acabou de ouvir a especialista, a umidade lá embaixo também são fatores que predispõem à ocorrência de doenças. Vamos a uma última cidade para a gente encerrar, Aldair, São Gonçalo do Abaeté? São Gonçalo na tela aí, então, portanto, dados do IMET. Repete a previsão aí de 7 de mínima, máxima de 22. A umidade relativa do ar pode chegar a apenas 23 graus, máxima de 23. E a umidade relativa do ar chega, em alguns momentos do dia, aí, a 30%. E aí aqueles cuidados passados pela reportagem que você fez são importantíssimos, né? Porque ela falou justamente desse tempo mais seco, né? O frio não vai poupar nenhuma cidade da região, temperaturas muito baixas, muito além do que se é esperado para esse período. Então, agasalhar é uma das alternativas aí para afugentar essa friagem toda e os cuidados devidos que a gente acabou de ver aí, a gente tem que ficar atento também. A gente precisa se cuidar. Olha, 19 de maio de 2022, a NTV completa 30 anos com muita história para contar daqui a pouco aqui no NTV News. A Hora Única é uma clínica odontológica conhecida por cuidar dos sorrisos dos brasileiros. Ao longo dos seus 5 anos de atuação, já transformou milhares de vidas. Nunca é tarde para sonhar, né, com a Hora Única. Lá você encontra os tratamentos, tecnologia, estrutura completa e profissionais especialistas para solucionar todo problema bucal, inclusive a falta de dentes. Você faz o seu implante dentário com a facilidade, qualidade e segurança da maior clínica premium do Brasil. Agende sua avaliação gratuita. Ligue para 3826-0800 ou mande mensagem no WhatsApp 99929-9800. Hora Única, você pode e merece o melhor. Olha, nesse 19 de maio, né, dia importante aí para o Grupo NTV de Comunicação, a nossa TV completa 30 anos, né? O nosso carinho e gratidão a você. Ao longo de todo esse tempo foram aí milhares de reportagens sobre todas as editorias, como a policial e segurança. São 3 décadas de jornalismo caminhando lado a lado das forças de segurança pública de Patos de Minas e região. Uma parceria inestimável para a população que se informa diariamente sobre os principais acontecimentos envolvendo a atuação das forças militares e civis das polícias e do Corpo de Bombeiros. A NTV é parceira da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, dos policiais penais, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, e ela nos ajuda muito para que possamos prestar um melhor serviço de segurança pública para a região. O desvendamento de crimes e os constantes inquéritos da Polícia Civil se assemelham aos afazeres da apuração jornalística. E o trabalho da NTV de transmitir os êxitos e resultados é fortalecido por cada caso encerrado e por cada diligência policial. A NTV é uma parceira nossa da Polícia Civil, de que em todos esses tempos, nesses 30 anos, vem aproximando a sociedade com a polícia, trazendo informação, trazendo detalhes para que a sociedade tenha acesso aos fatos que vêm ocorrendo em Patos de Minas, e sem esse apoio, né, o combate à criminalidade seria muito mais difícil. Responsáveis pelos resgates e salvamentos nas mais diversas situações emergenciais, os bombeiros agem como heróis na nossa região. Ainda mais num ano em que as enchentes provocaram transtornos diversos para a população. Para o Tenente Coronel Duarte, a parceria com a NTV é um exercício diário de fomento à cidadania e ao estímulo do dever de prevenção dos cidadãos patenses.
É importantíssimo o papel da NTV, tanto para o 12º Batalhão com a sede em Paços de Minas, quanto a região do Alto Paranaíba. A visibilidade que a emissora traz para as ações do Corpo de Bombeiros em toda a região leva informações de utilidade pública, a relevância do serviço do Corpo de Bombeiros até as casas das pessoas e promove também uma mudança de cultura, que é um dos objetivos da corporação, que é trabalhar a cultura de prevenção junto à população. Então, para nós é muito importante essa parceria, esse trabalho que é feito pela NTV, e nós já somos parceiros de longa data, né, e queremos ainda aprofundar ainda mais essa parceria para o bem da população. Seja a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, as unidades de resgate do Corpo de Bombeiros ou qualquer outro braço incansável da segurança pública, a NTV estará lá levando os fatos para os telespectadores. Dentro de uma parceria, né, com essas forças de segurança, com o serviço que é prestado pela NTV, até porque a população depende dessa informação para ficar muito atenta a tudo que acontece, não só com o factual, né, não só com as questões atendidas pela polícia factualmente, mas com tudo que envolve as forças de segurança, o Corpo de Bombeiros, né? Enfim, essa é uma parceria aí. A gente falou ontem de parceria aqui, né, com o mercado, e hoje a gente falando dessa parceria com as forças de segurança, que é nada mais nada menos do que uma parceria com toda uma sociedade de um município que cresceu junto com esses 30 anos da NTV, a NTV cresceu junto com a cidade e com todo o seu entorno, né? Exato, Daíma. Aí é apenas uma das editorias que a gente colocou um foco, sem deixar as demais que também têm importância, têm vezes, são narradas aqui na NTV ao longo de todo esse tempo, e agora e daqui para frente, se Deus quiser, a gente vai continuar aí também. Mas um dos focos também da casa é o jornalismo de causa. É mostrar a pessoa que bate a nossa porta, que liga pra gente, que manda o WhatsApp, que pede pelo amor de Deus, vem aqui, nos ajude. Nós precisamos de uma vaga hospitalar, de atendimento, de socorro na zona rural, de asfalto, das mais diversas solicitações possíveis chegam à nossa emissora, que passa por um filtro, pela nossa produção, pela nossa discussão diária do que é notícia, do que vale, e a gente faz questão de ir até a essas pessoas, escutar o que precisam, a demanda, mas também a gente dá voz a todas as pessoas que têm alguma coisa para contar, para comemorar com a gente, para celebrar. É isso, a NTV é uma casa, é um veículo que está sempre ao lado da comunidade. Foi assim desde a fundação e certamente é essa premissa que vai continuar daqui para frente. Essa missão, né? Pois é, além de todas essas editorias, Ludmila, inúmeras transmissões ao vivo também, né, com muita história para contar. Ao longo dessas 3 décadas, muitos profissionais passaram por aqui. Os erros não vão sair não, né? Não, Vanessa, hoje são só os acertos, as memórias, a atualidade, o grupo NTV de comunicação que completa nesse 19 de maio de 2022, 30 anos. Então, vamos lá. 3, 2, 1. É com esse 3, 2, 1 que tínhamos que começar as gravações para que o editor encontrasse o ponto certo dos cortes para montar as reportagens. Hoje, com a tecnologia, não precisa mais, mas dá uma saudade danada, Simone Marques, que por tanto tempo e em várias fases, tanto contribuiu com a NTV. A NTV, ela tem uma importância muito grande na minha vida, porque foi lá que eu comecei a minha carreira como jornalista, fiz NTV News, muitas reportagens. Lembro de grandes reportagens que fiz, como a cobertura de quando eles quebraram literalmente a rebelião, né? Fizeram a rebelião no Cadeião, no antigo Cadeião. Fiz grandes reportagens cobrindo autoridades que vieram a Patos de Minas. A Janete Porto começou na NTV lá no início.
Foi fundamental para a criação de vários programas. Esteve nos bastidores e também à frente de vários deles. Há 30 anos, quando tudo começou, foi um tempo de muito trabalho. Foi quando a TV se firmou como o mais importante veículo de comunicação de Patos e da região. Eu apresentava o NTV Notícias, conduzia um programa chamado Contrastes, uma revista cultural levada aos sábados à tarde, fazia a direção de TV do Canta Viola, do Kid Mosquito, um programa de música sertaneja, e também parte da produção e a direção de TV de um programa infantil chamado A Hora do Recreio, que era apresentado pela Inês, a Inezinha. Então foi um tempo de muito trabalho, foi um tempo de muito aprendizado. A Fernanda Tavares começou a carreira como jornalista na NTV. Trabalhou na emissora entre 2007 e 2009 e coleciona histórias e realizações. Depois de quase 15 anos, aparecendo praticamente todos os dias nos telejornais da casa como repórter, vocês lembram de mim? Faz tempo, né? Foi aí na NTV que eu tive meu primeiro registro profissional na carteira de trabalho. Repórter, meu primeiro emprego, assim que eu saí da faculdade. E eu tenho certeza que essa minha primeira experiência profissional depois me abriu diversos caminhos no mercado de trabalho. Hoje eu sou editora de conteúdo, sou repórter também de uma grande emissora. Aqui em Brasília eu vivo, na verdade eu respiro política, economia e judiciário. Mas eu sei que minha primeira experiência profissional, que foi aí na NTV, me fez jornalista de verdade. A Michele Marques ocupou diversas funções na NTV, sempre pronta e disposta, deixou marcas. Foram momentos inesquecíveis. Como profissional me fez crescer bastante. Foram programas que eu apresentei que eu não imaginava estar lá um dia. Eu lembro que desde pequenininha eu tinha aquele sonho de aparecer na TV e um dia eu disse que eu queria trabalhar na NTV e lá eu estava. Apresentei o programa 30 Minutos, apresentei o NTV News, apresentei o programa Mais Saúde às 6, que eu morro de saudade daquele programa maravilhoso. A Vanessa Vilela esteve ligada à NTV por 16 anos. Somou muito à casa com suas ideias e proatividade. Eu entrei na NTV em 1996, em agosto de 96. Nós éramos uma equipe pequena, éramos poucos repórteres e a gente, assim, dava o sangue ali, sabe? E por causa disso a gente formou uma amizade muito legal, uma amizade muito bonita que a gente mantém até hoje. Foram muitas experiências juntos, né? Muitas horas de trabalho nas transmissões ao vivo, na cobertura de eventos na região, datas comemorativas como o Carnaval. A gente saía cobrindo o Carnaval de todas as cidades próximas e veiculando aquilo assim meio que ao vivo, levando para a televisão a fita e jogando. Enquanto estava rodando o Carnaval na cidade, quem optou por ficar em casa podia assistir o Carnaval de toda a região com a veiculação ao vivo, né? Praticamente ao vivo. Como é bom ver tantos rostos que passaram na nossa TV e deixaram um legado. Eu gostaria de desejar muita saúde a todos os profissionais que estão envolvidos hoje nesse projeto, todos aqueles como eu que também passaram pela emissora. Que esses 30 anos sejam multiplicados, porque eu sei da importância desse projeto, desse trabalho, dessa emissora aí na cidade. Quando eu morei aí, era assim, coisa boba mesmo. Ir no mercado ou no restaurante, passeando mesmo pelo centro da cidade. As pessoas me paravam para falar, olha, vai lá no meu bairro, tá acontecendo tal problema, faz uma reportagem lá. Porque eu sei que quando vocês vão lá, depois a prefeitura vai lá e resolve o problema. Só nos resta hoje cumprimentar os colegas, as colegas, a equipe técnica, os jornalistas, as jornalistas, a direção da NTV por essa bela trajetória de 30 anos. Vida longa, NTV, parabéns. Vamos comemorar porque é um trabalho muito importante. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história dessa emissora tão querida e que mora no meu coração e que eu tenho aí muitos amigos e que continuam aqui, ó, dentro do meu coração. Um beijo forte a todos vocês, meus ex-colegas de trabalho. Desejo para vocês o melhor e mais crescimento profissional. E um beijo para você aí de casa, que quando eu estava na NTV me acompanhava com muito carinho.
Eu faço essa reportagem emocionada, muitas memórias são ativadas. Eu faço parte do grupo da NTV há muito tempo e sou muito grata por isso. Nós mudamos vidas, contamos histórias e aprendemos com todas elas. Permitimos que toda a sociedade conheça o que acontece à sua volta. Sabemos o horário que vamos começar um turno de trabalho, mas não a hora da saída. Essa é a missão do jornalista. A importância da NTV é a representatividade que ela possui, né, na comunicação de Patos de Minas e região. Através das suas câmeras e das suas imagens, né, ela mostra, né, os fatos e o cotidiano da nossa cidade, o que representa assim o elemento televisivo, né, aqui na região de Patos de Minas. Há 30 anos, o grupo NTV de comunicação, que nasceu do desejo e empreendedorismo do Oscar Faria, venceu muitos desafios. Inspirados pela visão do diretor-presidente e o legado de tanta gente que ajudou a construir essa missão, seguimos firmes. Nosso time de profissionais, agora em 2022, trabalha com a mesma dedicação e entrega. Não medimos esforços para todos os dias estar lado a lado com a informação, sem perder nenhum lance, para deixar você sempre por dentro do que acontece. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. E sem você que está aí do outro lado, nada disso seria possível, né, Lúcia? Não mesmo, por isso a gratidão, o carinho, o compromisso da gente estar aqui todo dia, 24 horas praticamente colhendo informações, apurando os fatos para levar tudo da melhor forma, que é o compromisso e a marca NTV, que há 30 anos está com você e a gente espera que você nos permita estar ainda por muitos e muitos anos. Muito obrigada a todos vocês. Satisfação e orgulho participar dessa história da NTV. Terminando aqui a nossa análise, amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Muito obrigada também a todos os colaboradores da NTV. A gente ressaltou aí na reportagem e é porque a gente está nessa soma aqui de esforços todos os dias e a gente sabe que é puxado, puxado, mas quando a gente faz com amor, tudo dá certo. Então, muito obrigada e minha gratidão também a cada colaborador dessa casa que se entrega, que se dedica, que trabalha da melhor forma possível para a gente levar a informação até quem nos acompanha. Amanhã a gente volta com mais informações, 11h30 tem 30 minutos. 11h30, 30 minutos. 19 horas, nova edição do NTV News. Até lá e saúde para todo mundo, hein? Boa noite, até lá.